Olá, meu amado, que Deus esteja abençoando a tua vida em nome de Jesus. Eu quero aqui iniciar esse vídeo orando por você, pelo poder do nome de Jesus, que toda doença saia, que toda enfermidade saia, toda depressão. Eu profetizo o seu milagre em nome de Jesus. Amém. Você que quer conhecer mais a palavra de Deus, eu quero recomendar para você um curso que vale a pena você fazer. É o curso Hebraico Bíblico da eTeacher. Acesse o site kadoshcomunicaçõesmarketing.com e acesse lá a página da eTeacher e faça sua matrícula. Você vai estudar hebraico bíblico, é a língua que foi utilizada para escrever os originais. Esse aqui é o livro Hebraico Bíblico A. Esse livro aqui você vai receber fazendo o curso de 9 meses. E você recebe também um e-book, um livro digital. As aulas são semanais, você vai ter um professor diretamente, online as aulas, então é um curso muito bom. Eu estou recomendando para você o curso Hebraico Bíblico da eTeacher Group. Mas se você também quiser aprender outra língua, inglês, chinês, espanhol, né? eTeacher é a maior rede de ensino à distância do mundo, então estude na eTeacher. Eu quero ler aqui um texto em Mateus capítulo 4, e fala da tentação do Senhor Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Eterno: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele lhe darás culto. Com isso o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Ele foi levado pelo Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, ao deserto. Porque o deserto é um lugar de preparação, aonde, depois de ter sido tentado, para ser tentado pelo diabo. Eu quero aqui dizer para você, em nome de Jesus, que esse deserto que você está passando é uma preparação, é Deus lhe capacitando para algo maior na sua vida, mas você não vai permanecer no deserto. Esse deserto tem fim. E esse texto aqui é muito profundo e muito interessante, porque nós aprendemos com este texto que a maior intenção de Satanás, do diabo, é nos desviar, é tentar nos desviar da palavra do Senhor. O texto vai dizer que depois do Senhor Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Presta atenção no que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. O inimigo vai atacar a minha vida e a sua, justamente nos momentos em que estamos cansados ou fragilizados. Quando ele viu Jesus ali debilitado por ter passado 40 dias sem se alimentar, porque estava jejuando, ele foi justamente tentar o Senhor nessa necessidade. Ele sugere, primeiro ele lança uma dúvida: se és filho de Deus. Ele queria que Jesus provasse que Jesus é o Filho de Deus. Ele disse: manda estas pedras se transformarem em pães. E o Senhor responde. Ele responde citando
A palavra de Deus, ele usa o texto que está lá em Deuteronômio, Devarim. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você e eu temos duas naturezas, uma física que precisa de pão, que precisa de alimento, e uma espiritual que precisa da palavra. Então, se a sua alma não estiver bem alimentada, você, eu, nós, se nós não estivermos nos alimentando da palavra de Deus, nós vamos enfraquecer espiritualmente. E o Senhor disse: está escrito. Isso significa também que o inimigo queria que o Senhor Jesus Cristo transgredisse a palavra de Deus. Então o diabo leva-o para a santa cidade, Jerusalém, e coloca no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo, e diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Ele citou um versículo do Salmo 91 e tirou uma parte do versículo: e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que Satanás estava propondo, o que o diabo estava propondo, era que Jesus se lançasse ali naquele pináculo, onde havia ali muitos judeus adorando o Senhor, e ele ali, os anjos iriam apará-lo para ele não cair. Era como se ele estivesse dizendo que o Senhor mostrasse o seu poder ali, para que todos reconhecessem ele como Messias. O diabo, ele citou a Bíblia, mas ele tirou uma parte que diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. E se Jesus se atirasse dali, ali não era um caminho. Se ele se lançasse do pináculo, lá por cima do pináculo, ali não era um caminho. Então Satanás, ele tentou usar a palavra para confundir o mestre. Mas o Senhor Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o versículo que ele citou aqui: não devemos pôr Deus à prova. Nunca tente a Deus, nunca desafie o Todo-Poderoso. Não tente ao Senhor. Tentar a Deus é pôr ele à prova. Olha, se Jesus se lançasse ali em cima, ele estaria tentando o Senhor. Existe somente um texto em toda a Bíblia Sagrada onde o Senhor manda fazer prova dele, que é Malaquias, que quando ele fala dos dízimos e das ofertas, ele diz: fazei prova de mim. Mas ali é o próprio Eterno que sugere, que ordena. Então não devemos tentar o Senhor, não devemos pôr Deus à prova. O diabo leva para um monte muito alto e mostra-lhe a ele, mostra ao Senhor, todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: isso tudo te darei se prostrado me adorares. Porque o diabo, ele tem um desejo de ser adorado. Ele quer ser, o pecado dele foi querer ser semelhante ao Senhor. E ele sugere que o Senhor Jesus o adore em troca de glória, em troca da glória do mundo, desse mundo, dos reinos que ele mostrou. Ele sugere, ele propõe para Jesus se prostrar, para Jesus adorar. Ouça o que o Senhor está mandando me dizer. Não importa qual é a situação que você está passando, não se prostre, só se prostre diante de Deus. Mardoqueu estava ali na porta do palácio de Susa, né, na época do rei Artaxerxes, e ali Ramã, de uma maneira articulada, de uma maneira maquiavélica, porque o texto vai dizer que quem deu o livramento ao rei foi Mardoqueu, que descobriu ali que haviam dois copeiros ali, Bigtan e Teres, que eles estavam armando, tentando matar o rei. E Mardoqueu, ele descobriu aquela trama, e ali avisaram ao rei, e o rei investigou e enforcou aqueles dois homens. E o texto vai dizer que depois desses acontecimentos,
o rei Artaxerxes levantou Amã à posição de príncipe sobre todo o império persa. Interessante. Quem deu o livramento foi Mardoqueu, e quem recebeu a honra foi Ramã, porque subentende-se que Ramã ele fez de uma maneira que as coisas se favorecessem a ele. Eu não sei se você fez algo em benefício de alguém, do reino de Deus, e outra pessoa lhe ludibriou, lhe enganou, passou na sua frente, mas tudo tem tempo. Ramã, ele se tornou ali um homem muito poderoso, e ele impôs que todos se prostrassem diante dele. Mas Mardoqueu, como judeu, os judeus são ensinados a se prostrarem somente diante de Deus, ele não se prostrava. Então, não se prostre diante de homens, não se prostre diante de ninguém, só se prostre diante do Eterno. E Satanás, ele queria que o Senhor Jesus se prostrasse e o adorasse. Então Jesus lhe ordenou, ordenou porque ele tem autoridade sobre Satanás. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele lhes dará culto. Com isso, o diabo deixou, eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus foi ali testado, como você e eu muitas vezes somos testados. E quando ele passou aquele teste, os anjos o serviram. Depois dessa prova que você está passando, vai chegar uma vitória para você, uma bênção. Você está sendo provado, está sendo provada, testada. Quando ele passa por essas tentações, os anjos chegam e o servem. É muito interessante que as respostas que o Senhor deu ao diabo foram: está escrito, porque a proposta do diabo era desqualificar o Senhor Jesus para que ele não cumprisse o seu ministério, para que ele não cumprisse a obra que o Pai lhe concedeu, que foi de retirar o pecado do mundo. Jesus não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se ele transgredisse a palavra de Deus. Ainda hoje o diabo quer afastar você e eu da palavra de Deus. E é importante entendermos isso. A única maneira de vencermos é conhecendo a palavra, porque Jesus vai dizer: está escrito, está escrito, está escrito. Então ele entende que o que Satanás realmente está tentando fazer, o que o diabo está tentando fazer o mestre transgredir. Quando a Bíblia determina, quando a Bíblia diz algo a mim e a você, nós devemos fazer aquilo que a palavra de Deus diz, o que está escrito. O que está escrito. Jesus venceu porque ele se sujeitou a Deus e resistiu ao diabo, como disse o apóstolo Tiago: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é só de pão que nós vivemos, mas nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Nós devemos entender que as propostas que o diabo às vezes coloca de tentar nos desviar do caminho, nós devemos estar atentos para não cedermos. Então Jesus está dizendo para você, nessa meditação, que procure saber o que está escrito a respeito dessa situação que você está vivendo e se sujeite à palavra de Deus, e com certeza a vitória vai chegar na sua vida. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não sei o que está acontecendo contigo, mas nunca se afaste da palavra do Senhor. Tenha cuidado, porque essa é a maior proposta do adversário, tentar nos afastar da palavra. Jesus foi tentado, foi testado e foi aprovado, e depois
dessa tentação que foi permitida pelo Pai, e foi o Espírito Santo que levou ele até aquele deserto, como o Senhor também tem levado muitos para o deserto para serem provados, mas não para morrerem no deserto. O texto vai dizer que depois de tudo isso, os anjos vieram servir ao Senhor, e depois que você for aprovado, aquilo que você precisa vai chegar nas suas mãos. Então não ceda às tentações, não ceda às pressões, continue, peça a graça de Deus, continue na palavra de Deus, porque a vitória vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Amém.